Só mais uns instantes e a gente faz o lançamento aqui. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à palestra pública das 18 horas, que acontece todos os sábados, aqui na sala do Zoom, com transmissão instantânea para o YouTube. E hoje, dia 28 de novembro de 2020, temos a imensa satisfação de receber o nosso querido irmão Edmar Silva, que irá abordar o tema Os Paradoxos em A Luz no Caminho. Mas antes de passar para o nosso irmão, orador, eu gostaria só de ressaltar que a Sociedade Teosófica é uma sociedade de livres pensadores, que tem por objetivo principal formar o núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de gênero, etnia, opção religiosa ou condição social. Foi fundada no ano de 1875 nos Estados Unidos, sendo uma das fundadoras Helena Petrovna Blavatsky, dentre outros instrutores. E neste mês de novembro, aqui no Brasil, completou 101 anos de existência. E agora, com esse novo desafio de desbravar as fronteiras do mundo virtual para levar os ensinamentos da sabedoria divina àqueles que estão abertos para recebê-lo. E agora, sem maiores delongas, passo a palavra para o nosso orador de hoje, nosso irmão Edmar Silva, que, para quem ainda não conhece, o Edmar é mineiro, nascido em Frutal, Minas Gerais, atualmente reside em Brasília, é cirurgião dentista, poeta, compositor, presidente da Loja Fênix de Brasília, e tem conduzido as atividades de teosofia e arte todos os sábados às 19h30, após a nossa palestra pública. Então, a partir desse momento, eu passo a palavra ao Edmar, peço que ele ative o microfone e dê início à sua exposição. Obrigado, Márcia. Boa noite a todos. Obrigado a todos pela presença e por prestigiar aqui essa nossa apresentação. Eu vou me tirar aqui da imagem, vou ficar mais... Pronto. Bom, Luz no Caminho é um texto dos mais importantes na literatura divulgada pela Sociedade Teosófica de Ar. Outras instituições também usam esse texto, né, mas ele surge ali na Sociedade Teosófica, não me lembro bem o ano agora, esqueci de checar esse detalhe, e faz parte de uma seleção muito peculiar, muito especial de livros, nos quais nós incluímos a literatura da senhora Blavatsky, né, praticamente toda essa literatura dela, né, da Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, A Chave para a Teosofia, nem tanto, porque foi perguntas e respostas, né, A Voz do Silêncio, né, que são as cartas dos mestres de sabedoria, Luz no Caminho, que são textos tidos, né, tradicionalmente na sociedade teosófica como textos de origem superior, de origem muito especial, né, uma literatura inspirada ou repassada mesmo, né, pelos mestres de sabedoria, pelos instrutores da humanidade. E Luz no Caminho está nesse texto, está nesse rol dessa literatura especial que a Sociedade Teosófica trouxe ao mundo, lá no seu início. Outros autores vieram depois, cada qual com sua importância, maior ou menor, cada qual dando sua contribuição, né, sendo aceitos, né, também na sociedade teosófica, e isso eu considero uma riqueza, que nós tenhamos essa variedade de literatura, porque assim as pessoas podem escolher, podem achar seus caminhos, né? Isso essa coisa de achar um caminho, né, um caminho pessoal, a gente vai ver no final da própria exposição e da própria abordagem que eu vou fazer de Luz no Caminho. O cartaz, né, de divulgação saiu o título do livro como A Luz no Caminho. Não é Luz no Caminho, né? Não tem o artigo, não tem o A. Mas isso é só um detalhe de menor importância. Esse texto ele é tão importante que eu tenho assim uma quase certeza, agora eu não poderia
afirmar com absoluta certeza, mas eu tenho quase certeza que ele faz parte também de outros textos assim, que mereceram uma atenção, um trabalho de um personagem importante, né, na literatura mundial, que é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa traduziu alguns livros de teosofia. Me parece que 11 ou 13 livros, eu acho que foram 11. E talvez o mais conhecido seja a tradução mais conhecida dele, não que o livro seja o mais conhecido, mas talvez a tradução mais conhecida dele tenha sido de A Voz do Silêncio, e também me parece que ele traduziu Luz no Caminho também. Ele traduziu um livro da senhora Anne Besant, que foi editado pela editora Teosófica, Os Ideais da Teosofia, e traduziu outros. Eu não sei agora todos eles, né? Mas, então, para mostrar que é um livro bastante especial, embora talvez Fernando Pessoa tenha feito um trabalho profissional ao fazer essa tradução, mas o fato é que Fernando Pessoa, depois que traduziu um livro de teosofia, que eu não sei qual foi o primeiro, ele declara em uma carta para um amigo dele que a teosofia tinha causado uma crise na vida dele, uma nova crise, porque ele tinha se deparado com algo de conteúdo espiritual tão profundo, tão elevado, que colocava em xeque tantas convicções que ele tinha conseguido firmar, que ele estava em crise existencial. Então, isso só para ressaltar a importância desse material, né, desses textos especiais que temos na nossa literatura teosófica. A minha preferência, talvez não seja a melhor palavra, né, mas o fato de eu gostar muito de Luz no Caminho talvez tenha a ver com isso, com algo que a Márcia falou na apresentação generosa que ela fez de mim no início, né, quando ela disse que eu sou poeta, né? Porque na poesia a gente procura muitas vezes lidar com uma linguagem que não é direta, uma linguagem que propicie à pessoa ter algumas experiências pessoais, a nível de ideias, a nível de intuição, a nível de inspiração. E Luz no Caminho faz exatamente isso. E aqui agora eu vou compartilhar a tela e vamos em frente. Vamos começar, então, o trabalho em si. Está dizendo aqui que muitos Márcia, eu não estou conseguindo aqui? Não, deu, tá certo. Ok. Então, está aqui. Essa palestra foi apresentada originalmente há coisa de uns 7, 8 anos, não me lembro agora quantos, né? Aí. Deixa eu fechar o chat aqui, que ele está me... Não é o chat, não. Isso. Essa palestra foi apresentada já há alguns anos e eu aproveitei o PowerPoint que eu preparei naquela época, onde o título dela era esse aqui, Luz no Caminho e o Ensinamento por Paradoxos. Aqui já dando fazendo uma ligação com isso que eu acabei de dizer, que Luz no Caminho não é um texto que ensina lições prontas, mas um texto que visa nos trazer inspiração, nos trazer percepções pessoais a respeito de ideias, a respeito de coisas. Eu estou com uma barra aqui embaixo que eu não estou conseguindo tirar, e ela vai me perturbar daqui a pouco. Bom, vamos em frente. Vamos primeiro falar um pouquinho de teosofia, né? Teosofia nos propicia, eu acho, né? Eu creio que não só eu acho isso, né? Mas ela nos propicia uma visão curativa. A teosofia ela é como uma panaceia, algo que aborda a vida como um todo, no seu todo, na sua completude, ou procura essa abordagem, né? E buscando isso, né, nos trazendo uma compreensão mais abrangente, uma compreensão mais profunda da vida, nós começamos a ter essa capacidade de nos curarmos, né? De acharmos
respostas para as nossas angústias, para as nossas incompreensões, né? De acharmos remédio mesmo para alguns atos, para alguma maneira de agir nossa que talvez não esteja muito de acordo com as coisas. Mas isso não passa realmente, batendo um pouquinho novamente na mesma tecla, não passa, de fato, por um decorar das coisas, né? Passa por termos a nossa compreensão pessoal. E essa compreensão pessoal, muitas vezes, ou quase sempre, ela carece de um aprofundamento, de um mergulho nas ideias, de um mergulho na visão da vida, de um mergulho mesmo em busca da essência das coisas, né? E aqui vamos entrar agora no raciocínio que eu espero conseguir passar para vocês, né? A teosofia nos fala de um espírito divino em nós, e esse espírito divino em nós está oculto. O que significa um espírito divino em nós? Significa que nós temos Deus em nós, que nós somos seres divinos, né? Mas esse aspecto mais divino está oculto. Ele está oculto em nós porque nós estamos muito atentos ao lado externo, né? Ao que é mais aparente, ou à matéria mesmo, né? Ao nosso dia a dia, à nossa correria. Vamos aqui... eu estou querendo tirar algumas coisas aqui da minha tela e não consigo. Deixa para lá. Esse aqui foi, esse outro foi também. Melhorou. Ok. Então, vamos lá. O universo manifestado, eu gosto muito de mostrar uma sequência de imagens até um pouco rudimentares, né, que eu fiz já há muitos anos. Eu gosto de mostrá-las, né? Eu gosto sempre, né, de seguir uma orientação que é dada por Blavatsky, pelos mestres também, de termos uma visão do todo. Tendo a visão do todo, fica às vezes mais fácil de nós compreendermos os detalhes que estão incluídos nesse todo. E aqui vale lembrar a máxima hermética, né, de que o que está embaixo é igual ao que está em cima. Então, se temos uma compreensão do macro, do todo, do maior, fica mais fácil também compreender o menor, porque eles são regidos pelas mesmas leis. E o universo manifestado, né, ele pode ser visto aqui de uma maneira profunda também, embora seja através de uma estrutura simples, né? Blavatsky fala do Proema da Doutrina Secreta, e aqui vão palavras minhas, né? Que ela recebeu esse ensinamento, né, de que no início havia um ponto, né? Graficamente um ponto, mas que isso era a potência de tudo, de todo um universo, estava concentrado, todo um universo que não estava manifestado, estava contida naquele ponto. Indo rapidamente, né, Blavatsky é muito mais lenta do que eu, desse ponto, né, nós podemos estendê-lo, né, horizontalmente e termos uma horizontal. Essa horizontal me lembra, pessoalmente, né, a ideia de repouso, né, de uma cama onde eu me deito e repouso, né, cesso meus movimentos, né. E ela simbolizaria aqui para a gente a matéria antes da entrada da vida nessa matéria, a raiz da matéria, a matéria ainda inerte, né, que não recebeu a vida. Quando eu estendo esse ponto na vertical, aí eu tenho a cruz, né, simbolizando aqui a vertical a entrada da vida, a entrada do espírito na matéria, o sopro divino que anima o barro, né, que anima a matéria. Mas, se eu colocar essas letrinhas aí, eu tenho um mapa mais simples do universo. Tendo uma noção de norte, sul, leste, oeste, essa noção facilita a quem está perdido encontrar caminhos, né? Encontrar o caminho, voltar para sua casa novamente. Da mesma forma que talvez uma compreensão profunda que isso aqui que eu trouxe em poucas telas, né, nos possibilite também a nossa volta à nossa casa espiritual. Em frente.
Aqui o homem, né, o homem vitruviano de Da Vinci, né, mostrando aí que nós somos essa cruz. Nós temos também isso de espírito e matéria em nós, né, simbolizado por essa figura, né, vertical e horizontal, e aqui eu faço essa ligação, né, de que isso aqui é semelhante a isso, só que aqui é o macro e aqui é o micro. E escondido tanto aqui quanto aqui está o espírito, né? Está a vida sutil. Então, vamos lá. A alma universal, vamos admitir que existe uma alma universal, né? Está oculta no universo físico. Essa expressão alma individual ela não é muito aceita, ela é muito questionada, mas aqui para nossa, ela talvez nem seja tão correta, mas ela facilita bastante a interpretação, principalmente para quem está vendo essas coisas pelas primeiras vezes, né? A alma individual, né, e imortal permanece oculta no homem. Então, o que eu estou trazendo, o que estava no macro aqui, eu trago aqui para o indivíduo como sendo a mesma coisa. E a sabedoria, né, permanece parcialmente oculta nos ensinamentos sagrados. Isso aqui são frases minhas, tá? Então, por que ela permanece parcialmente oculta? Porque esse ocultamento depende da capacidade de cada pessoa de penetrar na literatura, seja nos símbolos, seja nas palavras, de penetrar ali e tirar o que é sagrado desses ensinamentos sagrados. Eles não foram escritos para serem compreendidos por todos. Quanto mais profundos esses ensinamentos, quanto mais sagrados, eles vão exigir certo grau de preparo, certo grau de acuidade mental, intuicional, para que se perceba isso. Então, está parcialmente oculto. Alguns veem mais, alguns veem menos, alguns veem tudo e alguns não veem nada, né? Então, vamos em frente, né? Então, o que eu quis passar com essas primeiras telas aqui é essa ideia de que, geralmente, há algo oculto que nós não percebemos, seja no universo, seja no ser humano, seja nos ensinamentos verdadeiramente sagrados, e outras coisas também. Isso, então, é um padrão, né? A natureza oculta o que é essencial, e esse padrão é seguido também pelos sábios, que ocultam a essência dos seus ensinamentos para aqueles que estão preparados para encontrar essa essência e dela fazerem um bom uso. Isso é muito importante, fazer um bom uso desses ensinamentos sagrados. Bom, já não me lembro por que essa tela veio, não tem problema. Nesse processo de buscar o ensinamento mais profundo e parcialmente oculto, nós corremos o risco de termos uma visão distorcida das coisas. Muitas vezes o que nós pensamos ser uma intuição, o que nós pensamos ser uma interpretação adequada de um sonho, muitas vezes é uma distorção mental nossa, ou emocional, né? Ela é geralmente mental, né? Uma distorção que o nosso intelecto promove, muitas vezes distorcendo a nosso favor, né? Fazendo conta de chegada, né? Chegando a uma interpretação que nos interessa, né? Não é esse o caminho da busca verdadeira da sabedoria. Então, por exemplo, um exemplo de visão distorcida é pensarmos que tudo que é relacionado à matéria é ruim. Quando nós pensarmos isso, nós já estamos deixando de lado a possibilidade de aprendermos com a matéria. E parece que é isso que ela busca fazer, né? Nos ensinar. Parece que a matéria existe para que aprendamos com ela. É necessário, então, buscar a reta visão, né? Um preceito básico do budismo, né? A reta visão, né? Termos a visão não afetada pelos nossos conteúdos, termos a visão não afetada por instituições, por visões institucionais, por visões pessoais, né? A reta visão, né? Tirar de lado todo o desnecessário e perceber aquela essência. Claro que isso não é de uma hora para outra, é um longo caminho.
Um teosofista brasileiro importante do passado, mais ou menos recente, eu creio que ele faleceu na década de 80, me parece, Joaquim Gervásio de Figueiredo, deixou vários livros importantes, né, escritos. Né? Eu não o conheci pessoalmente, quando entrei na Sociedade Teosófica ele ainda vivia, mas não tive esse privilégio de conhecê-lo pessoalmente. E um de seus livros, né, desse livro, No Limiar de uma Nova Era, ele diz isso: reta visão das coisas internas e externas, espirituais e materiais, é a lei da vida. Com efeito, com uma visão tortuosa ou míope, só poderemos enxergar ou criar um mundo confuso, primeiro em nosso interior e depois em nosso exterior, reflexo de nosso interior. Então, aqui sugerindo que para termos essa reta visão, seria necessário, primeiro, organizarmos o nosso mundo interior, organizarmos o nosso pensamento, organizarmos as nossas emoções, tentarmos desenvolver a nossa intuição, para que o mundo exterior que nós vamos perceber, que nós vamos ver, não seja distorcido pelas nossas ferramentas de percepção desorganizadas, se nós não organizarmos o nosso mundo interior. Então, a reta visão é algo de experiência pessoal. Depende de organizarmos as nossas ferramentas, de aprimorarmos as nossas ferramentas. Né? E aí existem, isso aí daí um curso, ou vários cursos, né, só para falar disso. Né? Mas basicamente buscarmos simplicidade, buscarmos pureza, buscarmos essas coisas, né, para aprimorarmos a nossa visão. Visão aqui incorporando não só os olhos, né, mas toda a nossa capacidade de percepção e de entendimento. A meditação é uma ferramenta importante para isso. Ela acalma o pensamento, ela ajuda na concentração para que busquemos o foco das coisas, o cerne da vida. Né? A concentração é uma premissa básica da meditação, ela é necessária. E ela nos ajuda a transcender o nível da mente do intelecto apenas, né, que é necessária, mas que ela só é um degrau, só é uma ferramenta. Não estou aqui dizendo que tem que transcender porque ela não presta. Não é isso. Ela é necessária. Mas é necessário transcender o seu papel, porque ele é limitado, para percebermos as realidades superiores, ou as realidades internas, né, da mesma coisa, né, aquilo que está oculto. Nesse sentido, né, nesse trabalho de ocultar, né, de ocultar ensinamentos, né, os sábios vão se utilizar de símbolos, metáforas, parábolas, alegorias, koans, etc., né, que são recursos ou técnicas que podem nos levar a transcender a mente e ter um outro tipo de percepção. Podem também ajudar no aprimoramento de nossa reta visão. E, se isso não acontecer, pode nos atrapalhar e confundir as coisas. Então, aquilo que talvez eu tenha dificuldade de transmitir em um processo de definir, eu, escrevendo poesia, talvez eu consiga transmitir de alguma forma em uma imagem, uma alegoria, né? Em algo assim, em uma metáfora, né? Os símbolos, né, religiosos, os símbolos místicos, né, trazem muitas verdades, né, e tudo. Os koans, dos quais nós vamos falar um pouquinho, dos quais eu vou falar um pouquinho agora, né, tudo isso nos leva, de certa forma, a quebrar a mente, né, o processo linear da mente, e transformar esse processo em algo vertical, em algo que entre, que penetre. Essa é a intenção. Então, um koan é uma narrativa ou um diálogo, questão ou afirmação no Zen budismo que contém aspectos que são inacessíveis à razão. Ou seja, não dá para intelectualizar. O koan tem como objetivo propiciar a iluminação do aspirante a Zen budista. E aqui um exemplo de um koan. Não vamos tentar decifrar, até porque eu não sei, né? Porque também não, isso aqui é só um exemplo, né? Esse koan é clássico, famoso, né? Batendo duas mãos uma na outra, temos um som. Qual é o som de apenas uma mão? Quer dizer, é para quebrar o intelecto, o processo intelectual, para tentar nos jogar um degrau acima, né? Para percebermos de outra forma. Outro koan.
Um monge perguntou a Joshu: um cão possui a natureza de Buda? Joshu respondeu: Mu. Também só outro koan clássico, né, dos mais conhecidos, né, eu conheço poucos, né, mas aqui eu trouxe esses dois para dizer que esses recursos são utilizados, né, para forçar a mente a ceder um pouco, né, porque ela controla os processos nos quais ela se envolve, ela tende a controlar. Então aqui são tentativas de tirar o buscador desse controle da mente, não para desprezá-la, mas para usar ferramentas mais sutis. Então, aqui agora, depois dessa longa introdução, vamos para a Luz no Caminho. Né? Luz no Caminho, isso aqui é da senhora Anne Besant, né? Uma introdução que ela escreveu para esse texto. Luz no Caminho faz parte... bom, deixa eu voltar lá, né? Mabel Collins, né, é a autora, né, ou a pessoa que recebeu esse texto, que, diz a tradição, foi passado a ela por um mestre de sabedoria, Serapis Bey, se não me engano, acho que é Serapis Bey, né? Eu esqueci de checar esses detalhes para trazer para vocês. Mas é tido como um texto de inspiração superior. Repito, né, e informo isso para quem está entrando depois do que eu já disse. Então, a senhora Anne Besant, né, segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica, ela fez esse comentário na introdução que ela escreveu para a Luz no Caminho. Luz no Caminho faz parte de uma série de tratados ocultos que estão aos cuidados dos grandes instrutores, os mestres de sabedoria, e são usados na instrução dos discípulos, embora provavelmente não sejamos discípulos, né, ainda, mas podemos, né, penetrar o que nós conseguimos nesses ensinamentos. Não se fosse só para discípulos, não teria sido divulgado ainda, né? A obra integra o livro dos Preceitos de Ouro e contém tratados escritos em diferentes períodos da história do mundo, mas possui uma característica comum, a de que eles contêm verdade oculta, e tem verdade oculta, aquilo que eu disse, né? E tem, consequentemente, que ser estudados de um modo diferente dos livros comuns, ou seja, não apenas com intelecto, não apenas horizontalmente. Um antigo membro da Sociedade Teosófica, já falecido, importante personagem da história da sociedade no Brasil, Murilo Nunes Azevedo, frisava muito isso, né, que há uma diferença entre leitura horizontal, que você vai lendo aqui, e leitura vertical, que você busca a profundidade do texto. Então, a compreensão desses tratados depende da capacidade do leitor, e quando qualquer um deles é publicado no mundo, somente visões distorcidas serão obtidas se ele for tomado literalmente. Os evangelhos, a Bíblia, não devem ser tomados literalmente. Talvez tenha ali boas coisas também, se eles forem tomados literalmente, mas vai ficar na superfície. Eles têm verdades mais profundas, assim como uma vastidão de textos preciosos que existe na literatura espiritualista mundo afora, né? E através dos tempos. A Voz do Silêncio, outro texto importantíssimo, também faz parte do livro dos Preceitos de Ouro. Esse foi divulgado pela senhora Blavatsky, né? E aqui, então, a edição da editora Teosófica, né? Como eu disse, né? A Voz do Silêncio foi traduzida por Fernando Pessoa. Existem outras traduções para o português, mas a nossa editora, a editora Teosófica, publicou essa tradução de Fernando Pessoa. A Voz do Silêncio é um texto belíssimo, a linguagem dele é mais poética, mais simbólica, enquanto que a linguagem de Luz no Caminho é mais pelos paradoxos, né? Então, nós vamos ver a partir de agora, né? Então, isso que eu acabei de dizer, né? E definindo paradoxo. Um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica ou a uma situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples, um paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. A identificação de um paradoxo baseado em conceitos aparentemente simples e racionais tem, por vezes, auxiliado significativamente o progresso da ciência, filosofia e matemática. Geralmente, o paradoxo opõe duas ideias opostas, né, mas verdadeiras as duas, referentes ao mesmo fato, ao
mesmo assunto. E isso força a mente a sair da sua rotina, da linearidade, e buscar algo novo a partir dessa comparação. E isso é o que nós vamos ver a partir de agora, né? Então, alguns paradoxos, acho que quase todos de Luz no Caminho, eu tinha intenção até de abrir espaço para que vocês pudessem comentar, né, durante a exposição, mas eu creio melhor não deixar para o final, por conta do quanto eu estou falando, né? Márcia, por favor, me dê um toque uns 10 minutos antes do término, tá? Para eu me organizar. Obrigado. Então, alguns paradoxos de Luz no Caminho. Luz no Caminho, logo no começo, tem essa sentença, para quem não conhece ainda, né? Mata a ambição. Nós sabemos que a ambição, de certa forma, ela move o mundo. Mas sabemos que por ambição as pessoas matam, por ambição as pessoas roubam, que por ambição as pessoas deixam as coisas do espírito de lado. Mas Luz no Caminho recomenda: mate a ambição. E aí? Eu não tenho ambição, o que eu vou fazer da vida? Ela, em outro trecho, vem isso aqui: trabalha como aqueles que são ambiciosos. Então, perceberam aqui, né? Eu creio que todo mundo sabe que é o paradoxo, né? Mas aqui está aqui, né? Mata a ambição, mas preserve em você alguma coisa da ambição. É possível purificar, é possível tornar melhor essa qualidade da ambição, né? E trabalhar, né, como aqueles que são ambiciosos, né? Mata o desejo de viver. Todos nós queremos viver, precisamos da vida para aprender, inclusive, né? Mas, no entanto, o mestre recomenda que abandonemos o desejo de viver, mas respeita a vida como aqueles que a desejam, inclusive a sua vida, inclusive a minha vida, né? Eu não devo ter o desejo de viver. O desejo é algo que atrapalha no caminho, né? O desejo de recompensa, o desejo de me preservar, né? Mas a vida tem que ser respeitada, eu tenho que cuidar dela, seja da minha ou dos outros, né? E no meio dessas duas ideias, quantas possibilidades existem que vão exigir de nós, né, o nosso discernimento, né? Talvez haja um momento em que alguém defina que para salvar um filho é melhor dar a sua vida, né? E assim por diante, né? Então, nós temos esses paradoxos, né? Eles nos colocam entre o que seria um extremo e o que seria outro extremo, eles nos colocam essa miríade de possibilidades que vai nos levar a perceber o que há, ou que pode nos levar, se nós usarmos a reta percepção, a reta visão, a reta intuição, né? Os caminhos escolher entre um dos infinitos caminhos que existem entre matar o desejo de viver e respeitar a vida como aqueles que a desejam. Aqui, para cada situação, a pessoa vai poder utilizar o seu discernimento, aprimorar o seu discernimento e também achar o seu caminho naquele momento, de acordo com a sua melhor consciência, né? Então, como eu dizia, alguém pode, em algum momento, achar que para salvar alguém, né, ou um soldado na guerra, né, para defender, para honrar o seu juramento, para defender seu país, ele vai entregar a vida. Mas são decisões pessoais, né? Mata o desejo de conforto, né? Como é gostoso, né? No sábado à noite a gente está em casa vendo uma série, né? Vendo um filme, ou em tempos normais indo ao teatro ou ao cinema, né? Mas são confortos, né? Dormir num colchão gostoso, uma rede ou tal, né? Ser feliz como aqueles que vivem em função da felicidade. Então, esse conforto aqui, né? Nós podemos entendê-lo como felicidade, né? Matar esse desejo de buscar a felicidade, mas ser feliz em qualquer condição, né? Tem uma diferença nisso, né? Tem essa diferença. Eu não desejo a felicidade para mim, mas, no entanto, aquele mundo que a vida me trouxe, né? Aquilo que a vida me trouxe, deve ser o suficiente, né, e o necessário para que eu me sinta feliz, né? Então, eu vou ser feliz como aqueles que vivem em função da felicidade, independentemente da condição que a vida me deu, né? Isso aqui, em outros textos, vai aparecer como a virtude do contentamento,
que pode ser buscada e desenvolvida, né? Aprender a ser feliz em qualquer situação. Mata todo sentido de separação, né? Em Luz no Caminho, né, o texto diz que a mente é a grande assassina do real. E por que ela é a grande assassina do real? Porque ela me dá esse senso de que eu sou separado dos outros, de que eu tenho a minha vida separada da vida. Se a gente expandir um pouco isso, né, pensar que Minas Gerais e Goiás não são, né, uma mesma coisa, que essa separação foi criada, que o Brasil é separado da América do Sul da Europa e tal, né? Hoje, cada vez mais se fala que está tudo interligado. No entanto, nós temos esse sentido de separação arraigado, né? E quem nos dá esse sentido é a mente, a assassina do real, a grande assassina do real. Matar o sentido de separação, vamos ver a outra sentença. No entanto, conserva-te só e isolado. Ou seja, me sentir um com os outros, me sentir fazendo parte de uma vida única, comum a todos, mas, no entanto, eu tenho um processo, uma evolução, eu tenho coisas que somente eu posso fazer, somente eu posso viver, né? Só que eu não as vivo, não as faço só para mim, ou não deveria ser assim, né? Então, o sentido de separação é isso, né, de que tudo que eu faço reflete no todo. Então, eu devo me preocupar com o todo. Eu devo fazer a minha parte, mas devo me preocupar com o efeito que ela vai causar no todo, né? Aquilo que só eu posso fazer por mim, as minhas decisões, as minhas vivências, são minhas, mas elas estão inseridas em um todo. Mata todo desejo de sensação, né? Como é bom ter sensações boas, né? Sensações agradáveis, né? De qualquer natureza. Alguns gostam de sensações que nós não consideramos desagradáveis, mas aqui está toda a variedade da vida, das necessidades de cada pessoa. Aprende com a sensação, observa-a. Ou seja, nós não devemos abrir mão das sensações, mas não devemos desejá-las. O desejo traz apego, quando gostamos. O desejo, quando nós não gostamos, nós temos o contrário do desejo, que é tão pernicioso quanto um desejo de algo que atrapalha, de algo que impede o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento espiritual ou pessoal, né? E essa outra coisa é a rejeição, né? Nós deixamos de ser equilibrados e passamos a viver entre gostar e não gostar, entre querer e não querer, entre querer o sorvete e não querer o jiló, talvez, né? Como o exemplo que me ocorre agora, né? Mas as sensações são necessárias, são elas que nos trazem as informações do mundo, né? O frio, o calor, o feio, o bonito, né? Tudo isso é necessário, mas elas não devem ser um objetivo em si, preservar as sensações, né? Gente, eu estou falando isso assim, de um modo geral, para que cada um ache a medida dessas coisas da sua vida, se achar que isso tem sentido, tá? Não é panaceia, tá? É ensinamento para ser avaliado, para ser discernido. Mata a fome de crescimento. Mas o crescimento é uma coisa normal, né? As plantas crescem, as pessoas parecem que o objetivo da vida é o crescimento espiritual, é a abertura espiritual, né? É o crescimento também, a abertura, também a evolução material, né? Não há mal em si, não há um mal em si, nem nada disso, né? Mas o texto diz, mata a fome de crescimento. Cresce como a flor, inconscientemente, porém intensamente ansiosa de abrir sua alma para o ar. Olha, vejam que coisa bonita, né? Aqui o Paradoxo aproveitou também a linguagem poética, né? A linguagem da poesia, né? Cresce como a flor, inconscientemente. Ou seja, o crescimento também não deve ser um objetivo em si. Ele deve ocorrer naturalmente. Ele deve ocorrer a partir do alimento que nós, o alimento
qualquer natureza, espiritual, intelectual, físico, que nós ingerimos, simbolicamente, né? Assim como a flor vai crescer de acordo com o alimento que ela recebe, que ela encontra na terra, que ela retira da terra, que ela retira da água. Mas ela cresce porque é a lei da vida, não porque ela escolheu eu vou crescer. Ela não tem a capacidade de escolha. Mas nós escolhemos muitas vezes, eu vou crescer materialmente, e só. Né? Então, o necessário é cultivarmos a nós mesmos, né? Como a flor busca aquilo que permite o seu crescimento, que nós nos cultivemos e possibilitemos esse crescimento natural que nos faça abrir nossa alma para o sol, para o ar, para receber a luz do sol. Deseja somente o que está dentro de ti. E o que está lá fora? Vou deixar fora da vida? Né? Pois dentro de ti está a luz do mundo, a única luz projetada sobre o caminho. Se fores incapaz de percebê-la dentro de ti, é inútil procurá-la em outra parte. Vejam só quanta ideia contraditória para a gente avaliar, juntar. Né? Eu cresço, busco a luz do sol, que, pensando racionalmente, ela vem de fora, né? Mas a única luz que pode ser projetada sobre o caminho com C maiúsculo, caminho espiritual, ela está dentro de mim. Então, eu devo desejar isso que está dentro de mim. Mas vem paradoxo por aí. Deseja somente o que está além de ti. Né? A gente parece que deveria ser um ou outro, né? Ou o que está dentro de mim ou o que está além de mim. Está além de ti, porque quando alcançares, já te perdeste. No momento em que eu alcanço isso que é importante, a luz, Deus, né? Nesse momento eu me perco. Eu me perco porque a minha personalidade, a minha persona, a minha alma se dilui, por assim dizer, nesse sagrado, nessa divindade, no divino. Né? Eu não coloquei aqui, mas aí tem no texto tem uma frase, né? Não coloquei porque ela não entra no paradoxo, né? Se bem que talvez ela seja um paradoxo em si. Entrarás na luz, mas não tocarás a chama. Né? Então, sempre vai ter algo além de mim. Eu busco, mas o máximo que eu chego é nessa luz cada vez mais clara e mais potente. Mas a chama permanecerá sempre inacessível, ou seja, o processo de busca não tem fim. Deseja somente o que é inalcançável. Lá atrás falou que matar o desejo, né? Para não desejar as coisas, né? Mas aqui recomenda, deseja somente o que é inalcançável. É inatingível porque sempre recua a chama. Está aqui a frase. Entrarás na luz, mas não tocarás a chama. Ela é sempre inalcançável. No entanto, paradoxalmente, é ela que deve ser desejada. Na linguagem cristã, devemos desejar Deus, devemos buscar Deus, que é inalcançável. Deseja ardentemente o poder. Mais paradoxo, né? Todo o ensinamento espiritual profundo nos afasta do poder pessoal. Todo o ensinamento sagrado nos afasta desse poder pessoal, de certa forma. Mas nos afasta, sim, de desejarmos o poder. Né? Em algumas situações, o poder é necessário. A condição ideal é fazer um bom uso do poder que for conseguido. Né? O poder que o discípulo deve cobiçar é aquele que fará com que ele apareça como nada aos olhos dos outros. Veja que paradoxo forte e bonito, né? Um poder que me faça desaparecer, que me faça parecer pequeno. E como é difícil alcançar esse poder. Como é difícil abrir mão da vaidade, do orgulho de ter um poder. Como é difícil fazer bom uso de um cargo quando estamos em cargos de poder. Então vejam quanto paradoxo nós temos aí, quantas situações, né, contraditórias aparentemente, né, contrárias, né, onde nós temos que achar um justo equilíbrio, né, um meio termo entre as coisas.
deseja fervorosamente a paz. A paz que deves desejar é aquela paz sagrada que nada pode perturbar, e na qual a alma desabrocha da mesma flor, da mesma forma que a flor santa sobre as águas tranquilas. Mais uma vez aqui, dizendo que desejemos alguma coisa, mas olha o que eu recomendo desejar: a paz, né? Essa paz sagrada, né? Que nada pode perturbar. Essa paz sagrada que nos faz, que pode nos fazer termos a reta visão das coisas. Tem um trecho bastante conhecido pelos leitores das Cartas dos Mestres, né? Por quem utiliza um livrinho com trechos das Cartas dos Mestres de Sabedoria para meditação diária, né? Eu tenho um desses trechos, né? Acho que é do Mestre Kuthumi, Mestre KH, não gosto de falar o nome completo. Eles recomendaram que não se falasse os nomes deles, né? Mas acho que é o Mestre KH, ele diz em um trecho que a mente deve ser como a superfície de um lago calmo no alto das montanhas, a superfície calma, serenada, né, de um lago calmo. Só assim essa mente pode refletir o que está no alto. O lago no alto de uma montanha já é um lago elevado, ele simbolicamente, né, metaforicamente, ele já está no alto, né? Ele já está próximo do alto, próximo do sagrado, próximo de Deus. Mas só a mente que se compara à superfície tranquila de um lago ou a um espelho sem poeira, só ela pode refletir o céu com mais exatidão, né? Só dessa mente serenada é que nós podemos captar essas ideias, seja intuitivamente, que daí passando para a mente, seja de outras maneiras, né, mesmo intelectualmente, só com essa mente serenada, né, nessa paz sagrada, né, que nós poderemos ver a nossa alma desabrochar da mesma forma que a flor santa sobre as águas tranquilas. A flor santa está se refletindo à flor de lótus, ao lótus branco, né? Que é um símbolo interessante, um símbolo importante também. Deseja posses acima de tudo. Que contraditório, né? É um texto espiritual nos mandando desejar posses, né? Além de mandar desejar alguma coisa, que desejemos posses. Porém, estas posses devem pertencer somente à alma pura e devem ser possuídas igualmente por todas as almas puras. Bom, então essas posses não são pessoais, né? Aí já fica mais compreensível, né, desejar as posses, porque elas não são só para mim, mas posses que pertençam igualmente a todas as almas puras, né? Sendo assim propriedade especial do todo apenas enquanto um. Deseja aquelas posses que podem ser mantidas pela alma pura, para que acumules riquezas para aquele espírito uno da vida, que é o teu único e verdadeiro eu. Ou seja, não são as posses materiais, é a posse das coisas do espírito. E as coisas do espírito verdadeiras nunca serão posses individuais. Elas são de todos, elas são do todo, né? Elas pertencem ao nosso verdadeiro eu, ao nosso eu espiritual. Procura o caminho. Não busques por... Oi? Entramos nos 10 últimos minutos, tá? Obrigado. Não o busques por qualquer via especial. Para cada temperamento existe uma estrada que parece a mais desejável. Não queiramos que o caminho que é bom para nós seja o melhor para o outro. Não queiramos que o autor da minha preferência seja o autor que vai despertar a espiritualidade no outro. Respeitemos o caminho de cada um, né? A via especial é especial para cada um. O ponto de chegada é o mesmo. Os caminhos são infinitos. Cada um vai traçar o seu próprio caminho. O caminho é traçado ao caminhar. O caminho é trilhado durante a própria caminhada, né? Descobrir o caminho faz parte do aprendizado. Não queiramos ensinar um caminho específico e com muretas para ninguém. Isso seria uma cerca, não seria um caminho.
Procura o caminho recolhendo-te para o interior. Procura-o mergulhando nas misteriosas e gloriosas profundezas do teu próprio ser, né? Então, bom, mas que caminho é esse, né? Que é para dentro, né? Caminho geralmente é para fora, né? Mas existe esse caminho interior. Mas aí vem o contrário. Procura o caminho avançando ousadamente para o exterior. Não necessariamente para o exterior lá de fora, para lá também, né? Mas não é tão necessário. É necessário mesmo, né, ousar, né, ir para o exterior de nós, mesmo que isso esteja dentro. Nós temos cercados internos, né? Derrubar esses cercados internos, né, para podermos avançarmos por dentro de nós mesmos, né? Procura-o testando toda a experiência, utilizando os sentidos. Lá atrás mandou abrir mão das sensações, utilizando os sentidos, a fonte das sensações, a percepção das sensações, né, o mecanismo de percepção, a fim de compreender o crescimento e o significado da individualidade. Não é brincadeira, né? É bonito, mas não é brincadeira, né? Compreender o crescimento e o significado da individualidade. Essas coisas foram tocadas aí atrás. E aí, que são palavras pessoais, já chegando no fim, né? O grande e talvez o maior paradoxo que enfrentamos é esse. Individualmente, esse é o nosso grande paradoxo. Por quê? Aqui isso eu estou trazendo um complemento pessoal, né? Eu posso errar, né? Mas aqui, como eu disse, né, nós temos simbolicamente uma cruz, né, no homem com os braços abertos, né? E eu disse lá atrás também, para quem entrou depois, que a horizontal da cruz nós iríamos tomá-la como símbolo da matéria e a vertical como símbolo da vida, do espírito. Então, espírito e matéria numa mesma individualidade, numa mesma unidade microcósmica, né? Mas com o mesmo objetivo de crescimento espiritual. Só que o espírito buscando as coisas do espírito, né? Ou trazendo as coisas do espírito, e a matéria buscando se satisfazer em si mesma. Isso é um grande paradoxo. Nós somos seres paradoxais. Nós somos conflitos ambulantes, né? Então, esse é o nosso grande paradoxo, né? Essas instruções todas, elas têm o intuito de nos resolver, nos auxiliar, nos dar pistas para que nos resolvamos enquanto paradoxos, né? Então, aqui, é isso que eu acabei de dizer, né? Interesses opostos e um mesmo objetivo, né? Numa mesma individualidade. E aqui, eu tinha me esquecido dessa parte, ela não estava na palestra original que eu apresentei há alguns anos, né? Alguns dias atrás, a irmã Márcia, né, que está aqui conduzindo essa live, né? Ela me lembrou desse texto que eu trouxe agora há pouco, né? Aqui faz parte do livro também. Mantente apartado da batalha. Nesse conflito, nós entramos numa batalha, simbolicamente. Nesse conflito espírito-matéria, nós estamos travando uma batalha conosco mesmos, né? Mantente apartado da batalha. Sobrou um hífen ali. Faltou foi um T. Mantente apartado da batalha que se aproxima. E embora lutes, não seja tu o guerreiro. Paradoxo. Como é que eu vou lutar, mas eu não sou o guerreiro? Né? Procura pelo guerreiro e deixa que ele lute em ti. Quer dizer, tem algo, um guerreiro com G maiúsculo, dentro de mim. É esse que eu devo procurar. Ele sabe guerrear. Receba as ordens dele para a batalha e obedece-as. Né? Buscar dentro de mim a solução para as coisas. Né? Obedece-lhe, ainda é o texto, obedece-lhe, não como se ele fosse um general, mas como se ele fosse tu mesmo, e como se as palavras dele fossem a expressão verbal de teus desejos secretos. Ou seja, o que eu devo desejar não é aquela vontade, não é o sorvete, não é o cinema, também isso, mas sabendo que isso não é o objetivo final, né? Obedece não como se ele fosse um general, mas como se ele fosse tu mesmo e se as palavras dele fossem a expressão verbal de teus desejos secretos. Ou seja, se o meu espírito é capaz de desejar, se ele tem esse atributo do desejo, são os desejos dele, melhor, são os objetivos dele que eu devo buscar.
né? Pois ele é tu mesmo, embora infinitamente mais sábio e mais forte do que tu. Tem uma sabedoria dentro de mim. Só que eu não estou vendo, não estou percebendo. Temos que penetrar em nós, penetrar no cerne dos ensinamentos, né? Procura-o, pois de outra forma, na febre e no fragor da batalha, ele poderá passar por ti e não o conhecerá, a menos que tu o conheças. Sou eu que devo me aproximar dele. Se teu grito chegar aos ouvidos dele, então ele lutará em ti e encherá o teu sombrio vácuo interior. Mas eu tenho que chamar a atenção dele. E isso eu faço me preparando. Isso eu faço me aprimorando, achando o meu caminho de chegar até ele. E aqui eu trouxe essa frase de Guimarães Rosa que eu gosto muito, né? Porque tudo isso é muito perigoso, porque a gente se engana, né? O engano faz parte, né? E dependendo do engano é muito perigoso, né? Então, viver é muito perigoso, porque ainda não se sabe. Porque aprender a viver é que é o viver mesmo, né? Andar é que é aprender o caminho. Aprender a viver é que é o viver mesmo. E aqui eu trago uma citação, né, uma figura e uma citação da alquimia tradicional, né? Essa é a figura, a citação está aí em volta, né? Não vou me atrever a ler em latim, né? Vou ler só apenas a tradução. Visita o interior da terra e, retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Em todo lugar tem uma pedra oculta, tem uma sabedoria oculta. Não necessariamente a pedra filosofal, essa pedra oculta que os alquimistas buscam, a pedra filosofal, ela é também simbolicamente a sabedoria, pode ser a sabedoria, e ela só é conseguida quando nós nos retificamos. Igual o alquimista no laboratório retifica a matéria-prima dele, a matéria bruta que ele pega para trabalhar e aperfeiçoar, né? Então, nós estamos nesse processo, ou devemos, se quisermos trilhar um caminho espiritual, buscar esse processo do autoaperfeiçoamento, da retificação interna, pessoal, né? Para encontrar esse saber oculto, para encontrar essa pedra oculta. E finalizando, a rosa, né? Eu queria ter trazido um lótus branco, acabei esquecendo, né? Essa aqui eu fotografei numa escola de verão da Sociedade Teosófica lá no Espírito Santo, né? Uma flor de lótus, né? Por que a flor de lótus e estou terminando, Márcia? Nossa, consegui ser pontual, que maravilha. Terminando aqui, por que a flor de lótus é um belo símbolo? Porque ela está com as suas raízes lá no lodo, ela passa por todas as densidades da água, por toda a qualidade dessa água de um lago, de um poço, né? Ela passa desde o lodo, pelas águas mais sujas, a água vai ficando mais pura, até que ela sai acima das águas, como a alma, como pode sair do corpo, acima do corpo, né, que são os nossos diversos níveis de matéria, assim como aquela água de densidades diferentes, né? E aí ela se abre ao sol. Como nós devemos buscar, talvez, né, já que estamos no caminho espiritual, talvez seja interessante buscarmos a Deus, buscar o sagrado, buscar o espiritual. Fim de papo. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Vou descompartilhar, tá, Márcia? Isso, eu pedi para você, por favor. Cadê meu... Perdi. Perdi aqui, Márcia. Calma aí, vou ver se eu posso te ajudar aqui. Isso, eu já consegui. Beleza, obrigado. Bom, não tem perguntas, nem aqui, nem no YouTube. Posso fazer uma só, na verdade, um comentário? Sim. Sim, claro, por favor, senão eu vou ficar frustrado. Primeiramente, parabenizar o Edmar pela brilhante explanação. Eu vou me deter apenas nesse trecho, Edmar, que você fala luz do caminho, procura o caminho, né? Busca o caminho, que já é em si
Só esse primeiro trecho, esse único trecho, já inicia um grande paradoxo, não é? Porque, no sentido mais amplo e místico, a gente pode até indagar, fazer ilações, né, se realmente existe um caminho, né? Quando a voz do silêncio diz que a senda está em nós, não é? Que temos que nos tornar a própria senda do caminho, e se vamos também facilmente encontrar esse caminho, não é? Ou, dito de outra forma, se ele é facilmente encontrável. E eu lembro de um dito da sabedoria esotérica que diz, e isso eu acho que não está em Luz no Caminho, que a cada passo que o discípulo dá em direção ao mestre, né, um passo consciente e verdadeiramente sincero, o mestre ele dá 2 passos em direção ao discípulo. Veja que como isso também é um pouco até estarrecedor, né? O quanto a gente precisa realmente se esforçar, e aí também, né, nessa expressão busca o caminho, você pode também fazer a ilação de que essa busca ela deve ser feita pelo esforço único e pessoal do próprio buscador, né? Esse esforço que não depende, esse encontrar o caminho, quero dizer, não depende de ninguém, né? A não ser do próprio buscador, do próprio discípulo, porque o mestre ele não vai, digamos assim, levar ninguém nos braços. Então, é apenas isso que eu queria comentar, e se você quiser acrescentar algo mais, fique à vontade. Eu acho que não há muito o que acrescentar, não, né? Apenas falar que achar esse caminho é o desafio. Achar esse caminho não é fácil, né? É o desafio. Mas, ao mesmo tempo, como foi dito no texto, como o próprio Guimarães fala ali naquela citação que eu trouxe, né? Buscar o caminho é trilhar o caminho. Descobrir o caminho faz parte do caminho. Por isso é o desafio. Talvez estejamos sempre escolhendo o caminho, buscando o caminho, ou sendo escolhido pelo caminho, não sei. Talvez ele seja também paradoxal, talvez seja o caminho que nos escolha quando nós nos preparamos para ele, né? Só isso mesmo, né? Edmar, muitas pessoas estão te parabenizando aqui no chat, agradecendo pela sua palestra, mas em razão agora nós estamos chegando ao fim dessa transmissão, agradecendo imensamente o Edmar, somente alguém, né, com uma alma de artista, possui essa sensibilidade para traduzir em palavras esses conhecimentos. É isso, Márcia. Obrigado. Fica o convite, e agora fica o convite, né, para estarmos juntos na próxima semana. No próximo sábado nós teremos a palestra com o Rafael Nascimento, ele vai falar sobre Teosofia e Zohar, a grande obra da Cabala, e na sequência nós teremos Teosofia e Arte, que é o momento cultural da Sociedade Teosófica, que também é conduzida pelo nosso irmão Edmar. E convido também para que se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, para que sejam avisados dos nossos vídeos e transmissões diárias, além das palestras gravadas na sede da ICT, que estão sendo veiculadas no YouTube e na TV Sul. Para esse ano nós não tivemos palestras presenciais, mas os palestrantes foram e filmaram, estão no YouTube. Vale a pena vocês verem e assistirem, tem muita coisa interessante. No mais, pessoal, a Sociedade Teosófica agradece a participação de todos, a presença de todos, e tenham todos um ótimo final de semana. Márcia, só 2 coisinhas aqui. Primeiro é que eu vi que o nosso irmão, ele é de Santa Catarina, eu esqueci o nome dele agora, ele fez uma pergunta aqui se essa palestra se está em DVD. Eu creio que não. A outra vez que eu fiz, eu creio que ela não foi gravada, tenho a impressão que ela não foi lançada em DVD, e não sei se ela está no YouTube, também acho que não. Mas essa aqui, irmão Eduardo Tonon, lá de Criciúma, se não me engano. Essa aqui vai ficar no YouTube, Eduardo, tá? Só buscar lá depois que vai ficar, não vai, Márcia? Vai sim. Já está. Essa vai ficar no YouTube, tá? Sim. E a outra coisa que eu queria dizer é que a atividade de hoje do Teosofia e Arte, como eu fiquei envolvido aqui, quem vai conduzir hoje vai ser o irmão Otávio Marquezini, eu só vou
assistir a partir de um pouco depois do começo. A atividade de hoje é uma palestra do nosso irmão Oswaldo Condé. Ele vai falar sobre um tema muito interessante, que é arte islâmica, a unidade na multiplicidade, se não me engano, ou a diversidade na unidade, acho que é isso, tá? O Oswaldo é um grande orador, vocês creio que a maioria já conhece, e o tema é muito interessante e raro de vermos.